Salve, salve, empreendedores aqui da nossa querida Brasília! Mais um Café com Números começando e no bate-papo de hoje a gente vai falar sobre inovação na área de saúde aqui na nossa querida cidade, no nosso querido quadradinho. Eu sou o Antônio Jorge e vou conduzir você por esse nosso delicioso café. Então nosso programa começou, você já sabe, já pega sua caneca, vem com a gente, senta aí, toma esse delicioso Café com Números. No bate-papo de hoje a gente vai estar conversando com ele que é pesquisador, empreendedor, founder da Sector, uma startup na área de health techs em Brasília, desenvolvedor de algoritmo e machine learning para diagnósticos e prognósticos em pacientes crônicos, estudou nas maiores universidades dos Estados Unidos. Galera, hoje o bate-papo subiu o nível, a gente está conversando com um cara que estudou em Harvard, em Stanford, graduado em Ciência da Computação pela UNB, Internet das Coisas no IESB, foi gerente de mais de 70 projetos na área de RP voltados para a área de saúde, consultor de empresas, ajudou a implementar a cultura da gestão no segmento da saúde. A gente está falando com ele hoje, Johnson Palmeira. Galera, esse currículo aqui gigantesco, é ou não é um podcast de largada? Muito bem-vindo, meu camarada. Muito obrigado, é um prazer. Então hoje a gente vai conversar muito, falar sobre o universo de inovação e, por que não, aquela pergunta que vale sempre passar por ela para deixar claro qual a diferença entre startup e uma empresa convencional. Uma empresa convencional, ela já tem todos os atributos montados. Uma startup, ela parte da premissa de que não há certeza. Então, quando nós vamos desenvolver, por exemplo, um algoritmo, né, você não sabe ainda se aquilo é uma coisa que o mercado aceita, que o mercado quer. Então, a incerteza, ela está sempre presente dentro de uma startup. Uma empresa tradicional, ela já tem já o seu dia a dia equacionado. A startup não. Cada dia é um leão. Então, uma grande diferença aí é que ali a gente tem todo um mapa já quando a gente vai abrir uma empresa comum, um estudo de mercado, uma certeza, uma dor estudada e uma solução pronta para aquilo ali. E na startup é uma incerteza. Exatamente, porque você parte de uma ideia que você tem que amadurecer, depois você monta um MVP daquela ideia, depois você descobre se aquilo lá vai fazer sentido para o mercado. E aí, se fizer sentido para o mercado, aí você vai abrir da forma tradicional, vai abrir um CNPJ, vai buscar cliente, vai poder tentar tracionar aquela ideia. Pô, legal. Então, para você que está querendo aí saber a diferença entre uma startup, entre uma empresa convencional, pô, eu tô com uma ideia, quero tirar da caixinha. Então, esse aqui é um caminho para você tentar errar mais rápido, errar mais cedo e alavancar seu negócio, mudar a trajetória e conseguir montar sua empresa, então, lá no final, né? Então, é um jeito mais fácil de colocar uma ideia em funcionamento, seria mexer com uma startup. Isso. E uma coisa interessante é que numa empresa tradicional, você não vai ter o acompanhamento dos parceiros dentro de um ecossistema de startup. E aí nós estamos falando de Sebrae, Senai, universidades que vão poder dar suporte para você colocar a sua ideia no mercado. Pô, bacana. Então, para as startups, então, você tem essa oportunidade de ter grandes agentes por detrás de você ali, ajudando a implementar a sua ideia. Inclusive, aqui em Brasília, é um dos melhores parques. Inclusive, fiquei sabendo recentemente que fomos alçados ao 2º lugar, como o melhor lugar para desenvolver startup. Nós temos aqui o Sebrae Lab na Granja do Torto. Poucas pessoas conhecem, Verdade. mas isso vem de um início lá na década de 90, quando começamos a falar em cidade digital dentro de Brasília, e nós íamos criar o Parque de Informática. Esse parque ia ser no Noroeste, saiu dali, foi colocado na Granja do Torto, e hoje nós temos um parque tecnológico que já está funcionando. Existe um fundo de investimento que vai acelerar. Vocês vão ver, nesse ano ainda, os tijolos levantando de uma nova cidade dentro da Granja do Torto, onde vão ser colocadas 800 empresas de informática, a Universidade do Distrito Federal, hotéis, toda a infraestrutura. E aquilo tudo lá vai ser voltado para o desenvolvimento de tecnologia e principalmente startups. Então, a gente está com o mercado recheado por futuro aqui de startup em Brasília. Maravilhoso. E o governo do GDF tem apoiado, não só através do Parque Tecnológico, o próprio secretário de Ciência e Tecnologia, o próprio governador tem interesse de que isso aconteça. E nós estivemos reunidos recentemente e uma das decisões que o governador tomou é que nós precisamos levantar tijolos esse ano.
Para poder começar a tirar do papel mesmo a ideia da cidade digital, do parque digital, o Vale do Silício Candango. Exatamente. E nós tivemos um privilégio grande, há 2 semanas eu fiz uma doação de 50 mudas de IP para o Parque Tecnológico, nós fomos lá fazer o plantio. É o primeiro movimento ESG dentro do parque. No próximo ano, eu quero convidar todo mundo que está nos assistindo, nós vamos doar 500 mudas de IP. E eu quero que vocês me ajudem a dar um abraço no Parque Tecnológico. A primeira quadra, esse ano, ela vai começar e nós vamos abraçar essa quadra com os IPs branco, amarelo e rosa. Pô, que legal, cara. Que iniciativa legal. Então, a gente fazendo um ecossistema ESG, já saindo do zero ali junto, começando a nascer com a cidade digital. Exatamente. Caramba, legal. Johnson, então a gente falou que você é especialista na área, trabalha na área, desenvolve, é founder de uma startup ali, construtor, começou a tocar essa startup do zero, e a gente falou que é uma health tech. O que seria uma health tech? Uma health tech é uma empresa de tecnologia de ponta, voltado e aplicado especificamente para a área de saúde. Então ela vai desenvolver tecnologia voltado para a área de saúde. Exatamente. Tudo que estiver relacionado à saúde das pessoas, as health techs, né, são empresas de tecnologias que vão desenvolver algum tipo de tecnologia que vai facilitar a vida do paciente. Por exemplo, a nossa startup, né, nós temos 2 algoritmos hoje desenvolvidos, né? Um deles, a gente faz acompanhamento de paciente crônico com diabetes. Né? A gente lê uma base de dados, estuda genética, epigenética, exames de saúde, e tudo que está correlato a um padrão de comportamento do indivíduo. A gente usa muito Fibonacci, que é a matemática voltada à busca de padrões. E quando nós identificamos um padrão de comportamento, nós podemos dizer e provar, através do nosso algoritmo, que quais os pacientes dentro de um grupo que são passíveis à internação e quais os pacientes dentro de um grupo que são passíveis de amputação. Entendi. Nos meses adiante. E aí o que o nosso algoritmo faz? Ele faz essa previsibilidade para que as equipes médicas atuem junto ao paciente antes que ocorra o sinistro. Então, o nosso... Ele vai sendo acompanhado, então, ali. Isso. O nosso olhar para a saúde, ele deixa de ser aquele olhar de polícia. Polícia só chega depois do evento acontecido. E a saúde trabalhava dessa forma. O que nós queremos colocar dentro da saúde é a previsibilidade. Mudar essa lógica. Antes do evento acontecer, eu já sei que aquele paciente vai desenvolver e vai acontecer na data X, aproximada. Eu vou evitar isso. Eu evito dor da família, porque uma pessoa que desenvolve diabetes e faz internação e sofre uma amputação, ela causa uma dor e um peso para a família. Além disso, ela tem uma despesa financeira alta para a família e para o governo. Então nós queremos diminuir essa despesa e diminuir a dor da família. Então, esse é o nosso objetivo como startup para esse algoritmo que acompanha diabetes. Nós temos um segundo algoritmo que é mudança climática e saúde. A gente estuda a variação da mudança climática com as internações hospitalares e nós conseguimos prever. Inclusive nós tivemos esse problema recentemente na pandemia. Foi uma coisa global, inesperada, mas nós não sabíamos para onde ir. Não tinha leito, não tinha médico, não tinha nada para atender as pessoas. O nosso algoritmo de previsibilidade, ele consegue dizer, por exemplo, que no mês de setembro, X pessoas vão baixar o hospital, vamos precisar de tantos especialistas médicos na área X, com aquela especialidade médica, e nós vamos poder dizer, vamos precisar de tantos leitos, tantos atendentes, e na farmácia nós temos que ter esses medicamentos para atender a vazão demanda desses pacientes que vieram bater na porta. Caramba! O nosso objetivo é que nunca mais um paciente venha até o hospital e volte para casa depois de 8 horas esperando. Porque vai estar tudo pronto para ele. Porque está pronto. Nós vamos vai chegar lá. O nosso sonho é que nós, por exemplo, que somos homens, que temos uma certa resistência a médico e a hospital, eu gostaria que, ao invés de você sentir uma dor e ir ao médico, que a nossa Secretaria de Saúde ligasse para você, pedindo para fazer uma consulta numa data e hora estabelecida, porque ela identificou que você está
é passível. Você já está ali seguindo você tem aquela um trilha. viés de uma doença que eles podem te ajudar a traçar isso antes que ela ocorra. É o nosso sonho. Cara, então vai vir muito a calhar com o que a gente ia te perguntar agora, era como você vê o mercado de saúde suplementar em Brasília? Ele tá pronto para isso tudo, para esse futuro que você está idealizando? Da gente tá lá, mudou, igual você falou, pô, vai chegar agosto, setembro, aquela época de seca, aquela época que em Brasília é um período que todo mundo já sabe que tem muita doença respiratória, o clima seco, e aí você acha que a saúde suplementar, e até o SUS também, tá pronto para essa tecnologia? Tô pronto para poder assimilar tudo isso? Falar, bom, pessoal, agora a gente vai utilizar, rodar o aplicativo aqui. Eu vou, pô, já, sei lá, vou ter X internações de casos respiratórios. Você já programa a medicação correta lá no nosso estoque. Vamos abrir a porta, não vamos precisar de um reforço, sei lá, entre o dia 12 e o dia 25 de setembro, a gente vai ter um aumento de 60% conforme essa patologia. Você acha que a saúde suplementar no DF está pronta e o SUS está pronto para assimilar essa tecnologia? Essa é uma pergunta muito interessante. Nós já temos todas as ferramentas necessárias para fazer isso. É curioso, né? Como? Nós já temos as ferramentas. Bom, o que nós precisamos fazer, e aí é o nosso maior dilema, nós precisamos mudar uma cultura. Qual a cultura? A cultura de esperar o evento acontecer para depois agir. Ser reativo. Eles são reativos e nós queremos colocar a visão de sermos proativos. Né? Que nós venhamos a buscar o paciente, que nós estejamos adiantados em todas as ações. Então, em termos de ferramenta, de software, Estamos ok. Está ok assim, nós precisamos fazer algumas adaptações. Hoje você pega um software onde você marca as consultas porque o paciente vai lá marcar. Então nós precisamos ter software que vai fazer a marcação da consulta para o paciente. E aí a secretaria vai ligar para o paciente e chamá-lo para uma consulta. Então essa é uma adaptação de software. Mas a gente acredita que mudando a cultura, nós já temos praticamente tudo para fazer. É a visão, é a forma de olhar as pessoas, as doenças e a gente fazer uma adaptação. Quando nós conseguimos essa cultura, nós vamos dar um salto de 15, 20 anos. Com certeza aqui dentro do Distrito Federal. E provavelmente seremos o estado mais tecnológico e avançado do país. Nessa frente, você acha que quem está mais pronto para receber isso? Particular ou público? Sempre o particular, até porque nós temos uma despesa líquida e certa no Brasil, são 714 bilhões por ano gastos com saúde, dado do IBGE. E nós temos aí 2 bilhões, sendo que um pouco menos do SUS e um pouco mais para as operadoras de saúde. Aí quando você pega os números, você descobre que o SUS com 0,98 bilhão atende 120 milhões de pacientes. E as operadoras atendem com 1,1 bilhão, só 50 milhões. Então eles têm muito mais dinheiro, muito mais recursos para poder fazer. Mas o serviço público pode se adaptar muito rápido. Porque se nós conseguirmos colocar a visão e a cultura, isso aí vai dar dinheiro que sobra. Porque nós vamos evitar os procedimentos caros. Hoje nós estamos trabalhando com algoritmo para acompanhamento de diabetes, mas nós queremos fazer para cardiologia, para AVC, que são os grandes gargalos. E são doenças silenciosas, né? Exatamente. E os maiores gastadores dentro das contas do SUS. Né? Diabetes e doenças cruzadas, para você ter uma ideia, é um dado alarmante. Nós tivemos na Secretaria de Ciência e Tecnologia, quando nós colocamos o dado, até eles assustaram. Nós estamos falando que no Brasil, diabetes e doença cruzada custa até 500 milhões de reais por dia. Dia. Né? Porque nós falamos em 714 bi ano. E é 25%, chega até 25% dessas doenças. Os custos, né? Então, quando a gente faz a gestão, a gente começa a olhar números que antes ninguém pensava. Porque a gente é muito reativo à questão de saúde. É uma das bandeiras que a ACT sempre trabalha e levanta, é que o mercado de saúde trabalha sem informação. A gente trabalha num formato assistencial de 1930, 1940, onde a gente só focava em te dar a saúde. E o recurso era infinito para aquilo, né? E agora a gente vê que a população envelheceu. A gente mais do que duplicou, triplicou de tamanho, por exemplo, a nossa população aqui do DF,
e agora o nosso recurso começa a ficar finito, porque a gente tinha uma estimativa de vida ali de 60, 65 anos, agora a gente já está para 80, 85 anos. Então a gente tem muitas pessoas mais idosas, pessoas de idade vivas, saudáveis, precisando de usar saúde básica, saúde complexa, e vai consumir, e vai gastar. Plano de saúde saiu de um X, foi para 3, 4, 5X, e todo ano a única lógica de defesa é: eu pego todo mundo que gastou, eu pego o bolo que deu, eu divido pela quantidade de vida, faço um per capita linear e aumento para todo mundo. Dou um limitador ali, que a agência dá, a Agência Nacional de Saúde, então eu pego as 10 faixas de banda que todo plano pode trabalhar, faço uma regra matemática e divido esse bolo. E pronto, beleza. Achei o que eu vou fazer, e aí você vai excluindo as pessoas da saúde, né? Porque é isso. Eu não tenho o mesmo reajuste da saúde, dera Deus e todo trabalhador brasileiro pudesse ter ele dentro do seu salário, e não tem esse reajuste no seu salário. Então essa inflação de 2 dígitos dentro da saúde, todos os anos, não é a mesma inflação que está no bolso do brasileiro, não é a mesma inflação que está no bolso do candango, e a gente trabalha assim a saúde há muito tempo. E por que a equação não fecha? Eu tenho uma foto da inauguração da Unimed Santos em 1968, né? Porque eu fui gestor de informática da Federação Centro-Oeste das Unimedes aqui em Brasília. Nós tomamos conta de 21 Unimedes ligadas aqui no Centro-Oeste. Nessa foto de inauguração, quando você olha aquele prédio lá no Unimed Santos, tem uma porção de pessoas ali ao redor. Quando você olha aquelas pessoas, você vê saúde. Você não tem gente obesa, você tem gente com músculo e que tem uma qualidade de vida boa. Hoje, o que nós acontecemos? A equação fechava porque você pegava um rebanho de pessoas e dentro daquele rebanho 20% adoecia, 80% era saudável. Crianças, né, de 0 a 18 anos pagavam um valor mínimo, porque eles não tinham nada. Hoje você pega uma criança com 10 anos de idade, ela já tem pressão alta, ela tem TDAH, ela acompanha com psicólogo. Então a despesa dela muitas vezes é maior do que uma outra faixa etária. Sim. Então é por isso que a equação não fecha, né? E aí a gente tem um problema linear, que é a alimentação com produto de péssima qualidade, né? Nós temos sedentarismo, nós temos o vício de tela, onde as pessoas ficam o tempo inteiro em televisão, em celular, em videogame. A cabeça ali. E as pessoas ficam doentes. Então nós temos hoje um grupo muito maior de doentes que a conta não fecha. Só para você ter uma ideia, no ano de 2000, nós tínhamos 2.132 operadoras de plano de saúde ativas. Hoje, 2023, 23 anos passados, nós temos um pouco mais de 500. Significa que morreu 75% das operadoras de plano de saúde. Ou foram compradas por maiores, ou fecharam as portas. Simplesmente sumiram. A ANS teve que bloquear porque não dava mais. Então, o problema é gravíssimo. Sem esse novo olhar que nós estamos planejando fazer para diminuir despesa e diminuir dor da família, a tendência natural é colapsar os planos de saúde, tanto na parte pública como privada, porque a equação não fecha. Cara, então vai de acordo com isso aqui, então. Então você tem como é que você vê, como é que você observa essa adoção de tecnologia na área de saúde, tanto para a área de equipamento, para a realização de exames, quanto por parte simples. Você acabou de falar assim, eu preciso da Secretaria de Saúde estar me ligando. Então, eu tenho um prontuário hoje, único, meu prontuário. Porque hoje eu percebo assim, eu vou na sua clínica, e aí eu tenho um prontuário lá na sua clínica. Aí eu vou na clínica do Zé, eu tenho um prontuário na clínica do Zé. Eu vou no hospital, eu tenho um prontuário no hospital. E eu, paciente, que sou dono da minha saúde, ou dono da minha qualidade de vida, eu não tenho um prontuário meu. Eu não sei onde é que estão meus exames, e aí eu sento aqui no médico e falo, ô, Dr. Johnson, como é que você vem e pergunta, como é que tá a sua saúde? Eu falei, tá bem, mas como é que tá seu coração? Ih, rapaz, eu tenho que pedir pro cardiologista. E como é que tá sua diabetes? Ih, rapaz, eu tenho que pedir lá no endócrino, eu tenho que pedir não sei quem. Como é que tá não sei o quê? E você não tem essa adoção, essa política, eu não sei como é que a gente faz e você acabou de falar, a gente tem, todo o material tá pronto, tecnológico, mas a gente passa por um desafio de cultura. Como é que você vê essa resistência à tecnologia dentro da área médica? Porque até outro dia, a gente chegava num consultório médico, ia fazer a consulta, tava lá o médico, gente, não tô falando mal dos médicos não, viu, vocês são excelentes aí, mas era da prática do comércio, era a prática da atividade comercial. Ele tava lá sentado com uma caneta e te entrevistava e te fazia
um pergaminho ali e te dava para você sair dali. E não tinha, você não via adoção de computador, você não via prontuário, a tecnologia era bem básica dentro das unidades hospitalares, e aí você tinha tecnologia de ponta em hospital. Mas nessa preventiva, nessa medicina básica, nessa medicina de porta de entrada, a gente não via adoção de tecnologia, a gente não via um acompanhamento, sua ficha era quase que num papel. De um tempo para cá, não tem 20 anos, não tem 15 anos, que a gente tem ali um médico com um prontuário que você retorna naquele médico mais de uma vez para realizar seu exame de rotina e ele fala, Johnson, ano passado sua saúde estava tanto, seus índices eram tantos, esse ano está tanto. Não é uma coisa nova. Quem é mais antigo um pouquinho, você lembra que você chegava lá e contava a sua vida toda de novo, o profissional nem se lembrava de você, porque ele atende um monte de gente, não tinha como se lembrar mesmo, e ele não tinha seu histórico para falar se melhorou, se piorou, eu preciso fazer isso com você ou aquilo. Como é que você vê isso hoje, essa adoção, essa aceitação, ou como é que você vê assim, bom, tem tecnologia para isso também, para mudar a cultura da integração da saúde com a tecnologia? Olha, eu vejo da seguinte forma. Quando nós avaliamos um problema no Brasil, por exemplo, o SUS nacional, eu acompanho o SUS inglês, que é o NHS. Então eu vejo todas as resoluções que o NHS está fazendo, como é que ele lida com os médicos. Inclusive, né, ai de nós se não fôssemos os médicos, é maravilhoso isso. Mas o NHS tomou uma atitude que eu espero que tome no Brasil. Ele tirou a soberania médica em decidir tudo da forma como o próprio médico quer. Nós vamos ter que seguir protocolos. Perfeito? Achei maravilhoso. Os Estados Unidos, através do NHI, que é o sistema americano de saúde, que não é pago, o SUS inglês é todo pago, o NHS é 100% pago. Né? Uhum. É o nosso SUS rico. Né? Então eles são maravilhosos. Mas eles fizeram um movimento nos Estados Unidos para criar o prontuário único. Não deu certo. Não deu certo lá, com toda a tecnologia que eles têm? Não deu certo. Por quê? Tem muito interesse. Então, nós temos várias classes querendo ser dono dessa informação. Essa é uma necessidade de uma mudança de cultura novamente. Porque eu acredito e defendo que os dados da saúde são do usuário. São do paciente, né? Eu sou o paciente, os dados são meus. E eu compartilho se eu quiser. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Você pode ter uma filha de 14 anos que namorou aí no passado aí e teve que fazer uma curetagem porque perdeu um bebê. Se você vai levar ele num cardiologista, você não quer que o cardiologista saiba desse dado. Sim. É particular. É dela. É dela. E você, como pai, tem que preservar sua filha. Pois bem, isso já mostra para nós que o dado é da pessoa. Nós, inclusive, tivemos um exemplo que eu achei muito interessante da Target, que é uma empresa, um Walmart nos Estados Unidos. A Target desenvolveu um algoritmo excelente, contratou um matemático, e ele desenvolveu um algoritmo de venda para cliente. E aí ele começou, esse algoritmo, ele vê o que você anda procurando no site, e ele percebe um perfil, um padrão, e ele começa a te mandar, como vários algoritmos nossos. Aí você pesquisa aí um tênis, você começa a receber. Ele vai te seguir a vida toda, esse tênis. E daí um pai foi até a Target reclamando porque começou a receber possibilidade de venda para roupas de bebê. E ele falou, minha mulher já tem 50 e poucos anos, já não é mais fértil, eu tenho uma filha de 14. Eu vou processar vocês. Eu tá me mandando que eu não... Porque vocês estão me mandando uma coisa que não deve. Não faz sentido. Não faz sentido. Está incentivando a minha filha? E aí a Target foi lá, estudou e realmente o algoritmo estava certo. O pai voltou para casa e aí depois de conversarem com ele, explicarem a metodologia do algoritmo, o pai falou, está acontecendo alguma coisa que eu não sei? E a mãe e a filha falaram, sim, a fulana está grávida. Então o algoritmo descobriu a gravidez antes do pai. Né? O que a gente vê com isso? Né? Que existem os mecanismos para se fazer a coisa certa, né? Que o próprio paciente deve ser o dono absoluto das suas informações e compartilha com quem ele quiser ou não. Mas nós temos também, semelhante aos Estados Unidos, uma vontade de apoderamento dos dados. Né? Seja por A, por B, por C, por iniciativa privada, particular, não importa. Mas eu estive recentemente numa conversa com o Serpro, e uma das coisas que eu gostaria de sugerir ao Serpro, e eu gostaria que as pessoas que estão da área de saúde também
levantassem essa bandeira. O Serpro criou uma coisa muito boa que todo mundo está utilizando aí agora, que é a assinatura eletrônica. Por que o Serpro não encampa o prontuário único do paciente através da assinatura eletrônica? Quando eu for em qualquer hospital, em qualquer médico, eu habilito através da minha assinatura eletrônica você ter ou não as minhas informações de saúde. Pronto, o paciente vai andar com o prontuário dentro do seu celular e vai poder ter exame em qualquer lugar. De um GovBR. Exatamente. Então, a ferramenta existe, a forma existe, sim. A estrutura matemática está toda pronta. Tá tudo aí. Então, se o Serpro encampa isso, acabou o dono. O dono vai ser você no seu celular. E aí nós vamos resolver o problema e nós vamos fazer a história antes dos americanos. Porque nós vamos conseguir ter um prontuário único de saúde de uma ação governamental que vai te dar o poder sobre os seus dados. Então eu acredito que a gente tem todo o ferramental para fazer isso agora. E agora a gente só precisa trabalhar a cultura. Precisamos trabalhar a cultura e nós precisamos ter o apoio político. Sem o apoio político a gente não consegue. Sem essa vontade política a coisa não sai do campo. O dia que nós conseguirmos isso, nós vamos poder tratar melhor os pacientes, nós vamos ter uma cultura de saúde muito melhor, nós vamos ter famílias com menos pessoas com problemas sérios de saúde, com mais qualidade de vida, com mais assertividade no seu dia a dia. Sabe por que você parar para pensar? A gente vê que dentro da gestão de saúde no formato básico, a gente tem uma quebra da cadeia, às vezes dentro de uma própria clínica, aqui em Brasília. Você entra para fazer um tratamento, aí aqui a minha especialidade é o meu quadradinho que eu aluguei. Sim. Então você vem, trata comigo e eu não te encaminho pro colega do lado. Exatamente. E o colega do lado às vezes te trata também e eu não sei do que ele te trata. E aí você fica perdido, você tem essa quebra da cadeia, né? Então isso que você vem trazer pra gente é muito rico, você ser dono da sua saúde. Alguém poder abrir e você que vai dar esse poder, você poder selecionar e falar, olha, eu tô no cardiologista, então eu vou liberar a parte da cardio. Tem uma outra enfermidade, sei lá, tem uma leucemia, alguma outra coisa, e eu não quero que ninguém saiba, enfim, uma doença genérica, uma doença, enfim, venérea, alguma coisa. Um HIV HIV é particular, eu não quero que ninguém saiba. Eu vou lá e esse dado eu não permito compartilhar. Isso. Antes da criação da ANS, da Lei 96, quando criou a ANS, a 9656. Na 9656, nós implantamos sistemas de saúde em Unimedes, onde nós encontramos várias vezes esse problema. Eu chegava, para vocês terem uma ideia, Campos do Jordão, que é uma cidade turística, né? Recebe 1,5 milhão de paulistanos lá, e alguns brasilienses também, né? E aí você vai fazer um exame, o médico que é cardiologista, se ele estiver atendendo uma grávida, né? Ele quer fazer os exames de ginecologia. Eu falei, doutor, mas o senhor não pode, o senhor não tem especialidade. Não, mas eu não vou mandar o meu cliente para outro concorrente. Pois é. Essa é uma visão retrógrada. Né? Eu tenho a minha especialidade, eu vou atender. E eu tenho que deixar esse meu paciente à vontade para que ele circule nas outras especialidades médicas. Porque eu tenho que pensar na saúde integral do ser, né? Lógico, eu não estou dizendo que Campos do Jordão é uma cidade ruim de atendimento, é ótima. Nós estamos falando de 30 anos atrás. Né? Sim. Então, vou citar uma outra cidade, não vou mais citar nome porque senão é comprometedor. Sim. Um médico oftalmologista foi fazer uma cirurgia, vazou o olho do paciente e ele falou que o paciente era intolerante. Como intolerante se eu perdi um olho? Eu tenho que processar. Sim. Claro. Né? Então, assim, a saúde ela precisa cada um definir o seu papel. Né? O usuário tem um papel e a gente luta muito por isso. Quem é o gestor da sua saúde? Hoje, a maioria das pessoas terceiriza a sua saúde. Ou para o plano de saúde, ou para o SUS, ou para o médico. Rede privada. O grande gestor da sua saúde é você. Você sabe se você dorme bem, você sabe o que você come, o que você bebe, você sabe se você é sedentário. Você sabe se a sua saúde está melhor essa semana ou naquela, de acordo com as suas atividades. Sim. Então a gente quer empoderar, por isso que quando o paciente terceiriza, né? Ele terceiriza e esquece. E nós, assim, nós começamos assim, você criança, você terceirizou para sua mãe. Depois você terceirizou para sua mulher, depois para o plano de saúde, né? E vai, você não... Alguém toma conta de mim, pelo amor de Deus. Né? Então a gente quer acabar com isso. Você pode gerenciar a sua saúde.
Tem dado de sobra. Eu mostrei agora há pouco, antes de nós começarmos, eu estou usando um relógio aqui, lançamento 2022, ele faz leitura de glicemia sem furar. Mas é uma tecnologia que ainda é experimental. Olha, a acurácia dele não é 100% como um equipamento de ponta. Mas se eu tenho 90% de acurácia, eu prefiro eu acompanhar. Sim. Eu estou olhando o que eu estou comendo, o que me faz mal, que tipo de alimento me faz subir mais a minha glicemia. Porque uma das coisas que a gente tem que estar muito preocupado com diabetes, as pessoas só pensam na glicemia muito alta, mas eu preciso achatar a minha curva glicêmica para ter uma saúde melhor. Isso vai me dar longevidade lá na frente. Então, assim, tem uma pesquisadora interessantíssima que é a Jessie Schauspe, onde ela tem um livro, A Revolução da Glicemia, e esse livro ajuda as pessoas a se alimentarem melhor. Dá um processo, a forma como você se alimenta, a ordem dos alimentos, ela significa uma glicemia de 160 ou de 120. Qual que você prefere? Eu prefiro manter a minha em 120. Pois é, ali. Se eu posso, eu só troco a ordem dos alimentos e eu faço isso. O livro dela é maravilhoso. Nós temos na Universidade de Harvard, o Dr. David Perlmutter, ele tem um livro best-seller, vendeu mais de 6 milhões de exemplares, A Dieta da Mente. Todo o nosso trabalho é baseado em trabalho científico desses autores. Então nós não chegamos aqui e inventamos um algoritmo, nós fazemos pesquisa acadêmica. Para desenvolver os algoritmos, nós fizemos uma certificação na Universidade de Stanford como engenheiro de machine learning, eu e mais 2 da minha startup, nós somos 4, 3 têm especialização em desenvolvimento de algoritmo e machine learning. Então, a gente vê com muito bons olhos, né, empoderar o paciente para que ele tome conta da sua saúde e não terceirize, e que o prontuário único seja uma ação governamental, de preferência no CERPRO, semelhança da assinatura digital, que hoje todo mundo faz por ali. Sim. E que o paciente possa definir para quem ele vai liberar informação ou não. E tudo fique registrado lá, tanto público quanto privado, quanto suplementar, quanto SUS, onde ele for, tem que ser obrigado a alimentar lá. No Brasil, aonde você fizer uma consulta, você vai liberar através da sua assinatura eletrônica, aquilo vai para o seu prontuário. Mas a informação é sua. Ninguém tem acesso. LGPD, sim, né? Sim. Tá aí. Então... E a gente vê que esse é o futuro, e nós não precisamos esperar que esse futuro chegue. Ele já é presente e a gente pode já tomar ações definidas para fazer isso uma realidade. Agora deixa eu te perguntar, a gente está falando muito agora de para-brisa, né? Estou olhando para frente, olhando para o futuro da saúde. Há uma sustentabilidade nesse futuro da saúde? Como é que nem há? Como é que seria uma sustentabilidade no futuro da saúde? Como vai ser? Se eu não tomar adoção nenhuma de mecanismo para mudar essa trajetória de eu sou reativo, eu só trato da minha saúde depois que eu tenho um sinistro, eu só vou no médico quando eu tenho dor, eu só sei que eu tenho diabetes quando eu desmaio no meio da rua, eu só tenho pressão alta quando eu estou suando muito, igual tampa de chaleira quando eu pego uma pressão, alguma coisa, subo uma escada. E como é que seria um futuro? Como é que eu projeto esse futuro da saúde no envelhecimento da população candanga, com uma utilização de tecnologia, uma utilização das startups, uma organização, porque eu acho que é isso que, na verdade, as startups, todo o segmento, a gente vai ter oportunidade de falar aqui sobre o projeto que você está encabeçando, mas as startups, pelo que você vem me dizer, ele vem trazer essa ordem que você acabou de colocar. Então eu tenho possibilidade de ter uma glicemia de 160, comendo de um formato desorganizado, e eu vou comer os mesmos alimentos e ter uma glicemia de 120 se eu organizar a hora que entra o alface, a hora que entra a proteína, a hora que entra a comida, e eu vou organizar isso tudo com a mesma informação que está lá. Eu só fiz organizar os dados direitinho. Como é que você vê esse envelhecimento, Candango? De um jeito que vai, do sinistro, do jeito que a gente aprendeu a fazer com a medicina e os planos de saúde e todo o formato de financiamento da saúde igual nos anos 40. E como é que você vê esse novo futuro, 2022, do seu relógio aí tecnológico que mede essa diabetes, mede essa glicemia a cada 5 segundos para você poder ter ali o seu grau de saúde e a sua qualidade de saúde medida no pulso? Como é que você vê isso aí? Bom, é uma pergunta ampla, mas eu vou respondê-la. Inclusive, fazendo uma parte, tá? Essa questão da ordem dos alimentos. Se você comer um sanduíche do McDonald's, que tem uma qualidade, vamos dizer, duvidosa, mediana. Mediana, vamos dizer mediana. Né? Então,
Se você comer ele na ordem adequada, sua glicemia é menor do que você comer ele do formato que eles te entregam. Então, Olha, quem quiser comprar o livro da Schauspel, eu recomendo, é maravilhoso. Você vai aprender isso lá, e lá tem esse teste caramba. de comer Um Big Mac ali numa ordem certa. Isso. Aí, como eu vejo hoje a questão da saúde, né? Nós temos dois caminhos aqui. Nós podemos adotar tecnologia, nós podemos mudar a cultura, melhorar a saúde da população, nós podemos diminuir o custo da saúde hoje, não só Distrito Federal como Brasil, adotando tecnologias. Bom, esse é um caminho promissor que É o que você é a defende. bandeira, é a minha bandeira. Você eu defende. quero levar isso. Bom, mas vamos pensar então, né? Do jeito que a gente está fazendo hoje. Eu li um livro recentemente, Algoritmo de Destruição em Massa. Vamos pensar em destruição em massa. Nós não vamos adotar a tecnologia e vamos fazer como na década de 40, 50 e 60. Bom, o que nós vamos ver é o colapso do sistema da saúde. Nós tínhamos 2.132 operadoras de plano de saúde em 2000. Hoje, ativas, nós temos um pouco mais de 500, significa que 75% morreu. E deve ter fechado o acesso de muita gente. Muita gente teve que sair, porque quando você sai de uma operadora e você já está acima de 50 anos, você vai pagar uma fortuna para ter um outro plano de saúde. Então, esse pessoal... E aí, o que acontece? Quando ele perde um plano porque uma operadora faliu, porque não tinha condições de gerir, ele vai para onde? Para o SUS. Aí ele vai colapsar o SUS. Porque então, aí ele já tem algumas doenças pré-definidas que ele vai levar junto para o SUS. E o SUS não tem a opção de não atender. Uma operadora diz, não, você não é meu usuário, eu não vou te atender. Pronto, acabou-se. Então, agora, dentro dessa temática, né, se nós continuarmos da mesma forma, nós inclusive temos um dado numa apresentação que nós fazemos da nossa startup. Nós temos hoje as operadoras de plano de saúde, o gestor de saúde, ele trabalha com 87%, 90%, até 92% de despesa com doença. Então, um gestor de saúde, ele recebe lá 10 milhões, 9,2 milhões é para pagar prestador de serviço. O restante é para pagar pessoal, tecnologia, inovação. Então ele spread muito baixo. Ele fica muito vulnerável, né? E os operadores de plano de saúde e o SUS trabalham dessa forma. Aí nós temos um outro problema. O nosso formato de vida hoje, que é o formato tela, né? Que é o formato sofá, que é o formato comida processada, iFood, né? Esse formato, ele criou em nós, dentro da população, desde meninos, né? Uma população ou acima do peso ou obesa. População acima do peso ou obesa é insumo básico para diabetes. Você quer desenvolver uma doença de diabetes? Viva pedindo iFood, não saia do seu sofá, não faça exercício físico e coma comida industrializada. Você é insumo básico para diabetes. Então hoje nós temos aí 12, 13% da população com diabetes, mas nós temos 60% de homens e 60% de mulheres acima do peso ou obeso. Isso significa que nos próximos anos nós vamos ter aí um percentual muito maior dessas doenças que consomem até 25% das despesas de saúde. Então nós já temos a bomba relógio montada. Quando nós falamos que vai colapsar, é baseado em número. Você vai multiplicar o quadro de hoje, o quadro desse envelhecimento dessa população, por esses 25% de recursos, então você vai chegar lá numa curva astronômica. Exatamente. E 9,6% do PIB que nós gastamos hoje com saúde, provavelmente nós vamos levar para 12, 13, 14, 15. E então, você não vai ter recurso para isso. Não existe recurso para isso. Porque o privado vai fazer a exclusão natural, que é isso, ele vai sobrecarregar o SUS. Exatamente. E que vai sobrecarregar todo mundo depois de volta, né? Porque vai sair do meu imposto, do teu imposto, vai sair do imposto de alguém. E aí nós vamos ter um SUS com pessoas em filas de 2 dias para fazer um atendimento simples. Então veja que então ou a gente muda... Hoje, a situação de hoje, ela aponta 2 caminhos. Ou nós vamos sair lá do outro lado com tecnologia, melhorando a população, a saúde da população, diminuindo custos com relação à saúde, ou nós vamos colapsar. E esse colapso não é bom para o governo, não é bom para as pessoas e não é bom para as operadoras. Nem as operadoras também querem isso. Não, ninguém... Porque, na verdade, o grande lance de quem mexe com seguro, que seria uma operadora,
é você garantir um sinistro sim, mas não precisar gastar esse sinistro, né? Você ter um colchão grande para assim que o beneficiário precisar utilizar dessa saúde, você lança a mão desse seu recurso, esse colchão de dinheiro e vai lá e dá essa assistência. Ninguém é interessante você ter um spread tão baixo, né? Em algum dos programas aqui do Café com Números, eu até comento muito assim, você abriria uma instituição de saúde hoje, um plano de saúde hoje, onde você tem 3% de retorno? Pois é. Você movimenta bilhões para ter 3% de retorno sobre o movimento de bilhões? E isso é porque nós não estamos falando da judicialização da saúde, Sim. né? Onde uma criança requer um medicamento de 2 milhões e o juiz manda fazer. Manda. A gente não pode esquecer que isso vai mexer nas finanças de um plano de saúde. Tem muitas Unimedes que quebraram Por conta de uma por decisão. conta de judicialização. Começa a ter um problema com o Ministério Público local. O Ministério Público não entende de saúde, ele entende de lei. Então, mais a ferro e fogo, nós vamos caminhar para uma coisa terrível. É porque, na verdade, nesse contexto, a saúde deixa de ser suplementar e ela passa a ser a primária, né? Exatamente. Quando você manda que o privado faça o que o público deveria fazer, você está invertendo a ordem e os papéis de cada agente dentro do universo da saúde. Pegando o teu exemplo do prato de novo, eu comi o negócio errado. Exatamente. Eu inverti a ordem da coisa e aí consumi recurso de um formato errado. Johnson, queria ver com você o seguinte: como você vê as startups e as suas inovações contribuindo nesse cenário de envelhecimento? Porque a gente tem falado o seguinte, não, a gente pode adotar, a gente acabou de falar sobre um cenário de um caos, um algoritmo do caos, que é pegar essa população que está cada vez mais com tela na mão, com sofá e sem se movimentar, comendo cada vez mais comida processada, e aí a gente está falando que é insumo básico para diabetes e outras doenças correlatas à diabetes, e essa população vai envelhecer. E aí a gente está falando o seguinte, eu tenho toda a tecnologia aqui do outro lado para tentar evitar. Só que hoje a gente está falando que tem um paradigma muito grande que é a cultura. Assim, eu tenho a cultura de não tomar conta da minha saúde, porque se eu estou sentado pedindo iFood no sofá, eu tenho a cultura de não tomar conta da minha saúde. Como é que eu consigo fazer as startups tornar isso mais palatável, eu tomar conta da minha saúde? É um objetivo dentro dos algoritmos, quando você pensa na matemática, ele fala, cara, agora eu vou colocar um delta aqui diferente nessa equação, que é, como eu faço isso fazer parte do dia a dia, como o WhatsApp, como o Instagram, como pedir um Uber, como para você fazer isso entrar na vida do candango ali, no dia a dia dele, falar, cara, eu preciso medir a glicemia, eu preciso organizar o prato para poder comer, que hoje ela tá alta, agora, minha pressão tá alta, eu vou medir no relógio de novo como é que tá a minha pressão, eu preciso reduzir um pouco do sal, eu preciso fazer uma caminhada no final do dia, porque essa semana foi tensa, essa semana tudo aumentou. Como eu faço a tecnologia fazer parte da vida da pessoa e ela assumir essa responsabilidade de tomar conta da sua saúde, sim, começar a desinchar esse recurso que é finito, né? Eu não tenho nem no privado e nem no público esse recurso para poder tomar conta da minha saúde daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. Como é que eu faço essa tecnologia me ajudar de verdade sem ser aquela coisa, eu vou falar a palavra mesmo assim, chata? Porque você vai chegar ali no médico e vai falar, você tem que comer menos do que você gasta, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, papapá, toma aqui, vai-te embora. Como é que eu faço essa tecnologia ser gostosa de desafio? Vocês pensam nisso, em colocar um delta ali, X, algum cálculo no algoritmo e falar, cara, quebra isso aqui, é quebra de resistência para você tomar conta da sua saúde? Excelente a sua pergunta, excelente. Obrigado, inclusive, por você ter feito essa pergunta. Uma das premissas básicas do nosso trabalho, inclusive nós temos isso em contrato, tá? Que os nossos algoritmos jamais podem ser utilizados para prejudicar pessoas, nem a saúde das pessoas, né? Por quê? Eu posso ter um algoritmo que vai identificar uma pessoa que tem uma doença que vai me gerar despesa, o plano de saúde pode ir lá e tirar ele do plano. Sim. Né? Se nós soubermos disso, nós cancelamos o contrato imediatamente. Isso é uma premissa básica de todos os nossos contratos. Isso é legal. Isso é muito legal. Uma coisa que nós entendemos, né, com as operadoras e há muitos anos, nesses 70 projetos de implantação que eu fiz, uma das coisas que a gente sempre falou. A ANS, ela foi criada e ela não permite que você dê punição para um usuário que desenvolveu uma doença.
Legal, tá certo. Tá certo, você tem que Né? ser acolhedor, não é? Às vezes a pessoa, até por falta de informação, ela desenvolve uma doença e mantém aquela doença anos e anos porque não tem informação. Maravilha. Mas o que a ANS não proíbe é eu bonificar. Então veja só, você tem um plano de saúde e aí você paga R$ 3.000 por mês. Mas você cuida da sua saúde. Eu, operadora de plano de saúde, eu incentivo todas a fazer isso e todos os projetos que eu trabalhei eu incentivei. Dê desconto para o seu usuário que cuida da saúde. Por que que eu vou dar desconto? Não, mas eu vou tirar o dinheiro. É justamente com ele que eu alimento o que tá me dando prejuízo. Mas veja só, quando você pega um usuário que paga 3.000 e você põe a mensalidade dele a 2.000 porque ele está cuidando da saúde, você vai ganhar 2.000 líquido e certo. Sim. 3.000 você vai pagar despesa. Então é mais inteligente eu bonificar o meu usuário e incentivar ele a cuidar da saúde. Aí uma outra coisa que a gente precisa entender. Quando nós falamos em ganhos por cuidar da saúde, a gente pensa daqui 30 anos. Não! Eu quero que o usuário, que a operadora, que o gestor de saúde pense em 6 meses. Vou te dar um exemplo. Esse que vos fala. Eu tinha um quadro severo de esteatose hepática não alcoólica. Um exame hoje de TGA e TGP no sangue que mede, né, as enzimas que mostram ali se você tem muita gordura no fígado ou não. O máximo é 40, o meu dava 109. Então a minha médica, eu faço um acompanhamento a cada 6 meses. E a minha médica falou, tem uma coisa aqui, vamos fazer uma ecografia. E eu fui fazer a ecografia, mas eu não sentia nada. Sim. Né? E daí quando eu cheguei, aí eu vi o laudo, esteatose severa. Aquilo me chamou a atenção. Severa? Como? E aí eu fui entender. Opa, peraí, a forma como você come, sedentarismo. O que aconteceu? Eu perdi 18 quilos. Mudei a minha forma de viver. Fiz uma mudança na minha alimentação, passei a fazer exercícios físicos, que eu sempre fiz quando era jovem, né? E aí eu comecei a fazer a gestão da minha saúde. Hoje minhas linhas de TGA e TGP, que no máximo tem que dar 40, dá 18, 19, porque eu estou cuidando da minha saúde. Então eu já tive resultados muito próximos. Existe um estudo da Universidade de Harvard, foi encomendado pelas forças especiais militares. Eles descobriram que eles têm um problema muito sério dentro dos Estados Unidos, porque eles estavam perdendo 30% da capacidade militar todos os anos. E aí eles foram até Harvard para descobrir o que estava acontecendo. E é muito fácil de explicar. Você pega um menino que joga PlayStation, né? Esse menino tá ali e tal, ele vai lá, atira e tal, ele tem até noções militares. Mas quando você pega esse menino com 18 anos, que é patriota, porque nos Estados Unidos é diferente do Brasil, aqui patriotismo é uma coisa, né, meio enviesada. Lá de fato. Você fala pro menino daquele que a Al-Qaeda derrubou uma torre gêmea, ele quer lá dar tiro na Al-Qaeda. Sim. Só que ele não dá conta de carregar o fuzil na mochila. Porque ele é doente. Ele já tem diabetes. Ele tem TDAH novo, com 18 anos, ele tá ali, numa faixa já de 30% desses meninos não consegue fazer um teste e entrar pro exército. Por isso que a Força Americana tá baixando, perdeu 30% todos os anos. Bom, isso tem o lado de entrada. Aí nós temos o lado de saída. Todo ser humano, a Universidade de Harvard fez esse estudo, ele atinge o grau máximo de cognição com quantos anos? 65. Todo mundo pensa que é 30, 40. É isso que eu falo. É 65 anos. Você não é mais menino, você já leu, você já estudou, já tem experiência de vida, então 65 anos é o seu ápice. Lá nos Estados Unidos, semelhante ao Brasil, com 65 anos, o sujeito começa a desenvolver Alzheimer. Vai. Por isso que algumas empresas chinesas começaram a desenvolver tecnologia e os Estados Unidos não conseguem mais acompanhar. É alimentação e cuidado com a saúde. E a Universidade de Harvard desenvolveu um curso que eu tive o privilégio de fazer, a cultura da saúde nos negócios. Esse foi o pedido do Departamento de Defesa, e aí descobriu-se que se não houver uma mudança comportamental, de alimentação, de cuidado, atividade física, de atividade física, de
de prevenção. Os Estados Unidos deixarão de ser a primeira potência mundial muito em breve. Por conta de prevenção de saúde básica. Porque não está fazendo o dever de casa. Né? E a universidade, então, fez o curso, demonstrou, trouxe os números e mostrou, olha, se isso não for feito... E aí você começa a ver, na aplicação disso, que você começa a desenvolver uma coisa que eu achei muito interessante no meu caso. Porque perdi 18 quilos, meu exame TGA e TGP tá maravilhoso e tal, consigo correr, consigo andar, pá. Desempenho em várias áreas melhorou várias vezes e tal. Mas uma coisa que é imperceptível para alguns e foi muito perceptível para mim. Aumento de cognição em função da alimentação. O pai da medicina moderna, que foi Hipócrates, dizia, seja o teu alimento, o teu remédio, o teu remédio, o teu alimento. E as pessoas tiraram a cadeira de nutrição da medicina. O médico hoje não sabe nutrir você para você desenvolver cognição. Então, você vê o tamanho do problema que a gente enfrenta. Quando eu fiz a minha mudança de estilo de vida, de alimentação, de sedentarismo, eu passei a ler mais. Desenvolvi uma capacidade melhor que você não tinha antes. De leitura, que eu não tinha antes. Eu era um leitor abaixo da linha média. Lia pouquíssimo. Né? Então eu comecei a desenvolver, comecei a ler muito mais do que eu lia antes. Né? E aí o ano passado, uma das coisas que eu fiz, no decorrer do ano, né, eu estabeleci uma meta. Eu falei, eu vou tentar ler 40 livros esse ano. No final do ano, eu sempre gosto de bonificar o garçom. Eu li 44 livros. Por que eu consigo ler 44 livros hoje? Eu retirei a ansiedade, eu sento aqui numa mesa como essa, eu tenho um escritório na minha casa, e se você não me chamar, eu vou sentar aqui 6h30, 7 horas da manhã, eu só levanto para ir ao banheiro e comer. E até 10 horas da noite eu li um livro de 300 páginas. E eu ainda vou falar sobre o livro. Né? Então, assim, a capacidade cognitiva aumentou com a mudança de estilo de vida. Você não fica mais ansioso, querendo passar a tela, fala síndrome do touchscreen, né? Que todo mundo tem agora, né? Não, tranquilo, né? O Jeito Harvard de Ser Feliz, foi um livro que eu li em um dia. Né? Bati um papo com os amigos, aí 2 amigos meus, não, a gente tá lendo aqui esse livro e tal, aí eu fui para casa, no outro dia de manhã li, no terceiro dia encontramos, eu falei, eu já li. E eles não acreditaram e a gente começou a trocar a ideia do livro. Não, ele fala isso, fala isso, fala isso. Então aí quando você coloca para o indivíduo o ganho que ele tem, ganho de saúde física, mental, emocional, cognitiva, ele começa a ver o seguinte, peraí, eu tô ganhando agora. Eu vou fazer a adoção dessa tecnologia para minha vida. Eu vou ganhar agora. Olha só que coisa maravilhosa. Né? Eu não vou esperar 30 anos. Eu vou ter benefício agora. E aí quando você começa a fazer essa mudança dentro da sua casa, a sua família começa a te seguir. Né? Porque você vai falar, não, isso aqui eu não vou comer mais, isso aqui eu também não vou comer, né? E as pessoas começam a melhorar também. Então aí você vê que quando a gente mostra para o indivíduo que ele não vai esperar 30 anos, mas ele vai receber agora o bônus, seja através da diminuição de um valor que ele vai pagar numa operadora de plano de saúde, seja na diminuição de remédios que ele vai precisar tomar, seja no aumento cognitivo dele. Esse curso de Harvard, uma das coisas que ele faz é aumentar a cognição dentro das empresas para elas serem mais competitivas. Por quê? Né? Por que a Huawei hoje, e teve toda aquela polêmica aí, está tomando conta do 5G? Porque as empresas americanas não conseguiram acompanhar. Por quê? Alimentação, estilo de vida. Então afeta os negócios. Negócio, se você quiser um país promissor, tem que tomar rentável, conta da saúde. Sem saúde não vai. É a mesma coisa que acontecia na década de 60, 70, né? Hoje um dos países mais poupadores do mundo é o Japão. Eles têm uma cultura de guardar o dinheiro. Nós aqui não temos isso, né? A gente não tem nem educação financeira básica. Não. Né? Eles hoje são uma das grandes potências mundiais, tem até deflação, porque eles aprenderam a poupar. E lá, em Okinawa, no Japão, é o lugar onde tem mais centenários no mundo, porque eles comem direito. Então é uma relação direta. É diretamente proporcional. Se a população muda o estilo de vida, nós mudamos como potência mundial. Estados Unidos, falei, corre o risco de deixar de ser a primeira potência mundial se não tomar conta da saúde. E o Brasil, nós temos
todo o campo fértil para fazer isso. Nós temos tecnologia. Eu, às vezes, vejo meninos aí dentro da ciência da computação que, se estão fora do Brasil, eram milionários. Sim. Tem pesquisadores dentro das universidades que seriam bilionários com as ideias que eles têm. Pra você ter uma ideia, nós temos aí hoje o FINEP aprovando uma verba de 70 milhões para resgatar patentes geradas dentro de universidade que não foram para o mercado. Porque não existe integração universidade-mercado. E as startups são as primeiras que vão criar isso. Nós vamos entrar dentro de uma universidade, criar uma startup e levar um produto para o mercado. O aluno fica com a empresa, a universidade vai receber royalty desse trabalho. Pô, legal. Então, Isso é até uma pergunta que eu ia te fazer. Como as startups, as health techs, elas estão se organizando dentro do DF, assim, enquanto instituição, enquanto grupo de empreendedores, enquanto grupo de empresários? Como é que elas estão se organizando para trazer esse retorno para a população candanga? Como é que a gente vai fazer a integração entre empresas convencionais, startups, que são essas, para poder acelerar as ideias do povo, com um centro acadêmico, igual você acabou de comentar? Como é que a gente está se organizando em startups e aí, puxando já do seu conhecimento, principalmente a parte de health techs? bom, o que nós percebemos? Né? Nós começamos a trabalhar com health tech há uns 4 anos. Né? E aí nós começamos a observar que o mercado ele tem uma dificuldade de absorver as health techs. Nós participamos aqui no Distrito Federal do DF Inovador, que foi há 2 anos e meio atrás. Tivemos um problema terrível durante o DF Inovador, concluímos todo o treinamento, a aceleração, mas porque as pessoas não entendem de saúde. Então como é que eu vou explicar um negócio onde Ninguém entende. a pessoa não entende? Era uma dificuldade. Aí nós participamos do Centelha e depois do Inovativa, do Ministério da Economia. Centelha nós ficamos em 3º lugar, fomos premiados, estamos ligados ao Parque Tecnológico de Brasília. E aí nós começamos a conhecer os atores do ecossistema de empreendedorismo. Então nós temos aqui a Cotidiano, que é uma das maiores aceleradoras, é a maior do Centro-Oeste. Nós temos o pessoal da Brasil Startup, que movimenta, fomenta o ecossistema. Né? Nós temos a própria Biotic, nós temos o Sebrae, então nós temos uma opção de ator. As pessoas conheciam um pouco de saúde. E eu fiquei pensando como é que nós podemos fazer para mudar isso. E aí nós tivemos uma ideia em conjunto. Nós abrimos, inclusive em primeira mão que eu estou falando para você, legal. o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde nós vamos ser mentor de startup dentro das universidades. Nós vamos fomentar as necessidades da saúde, tanto dos planos privados como dos gestores de saúde pública. E nós vamos fazer hackathons dentro de universidade, montar equipes dentro da universidade, propor soluções, buscar verba federal para alimentar o ecossistema, para que eles possam desenvolver os projetos, né? E à medida que essas startups elas forem evoluindo e crescendo, e aí nós temos a Cotidiano, que é um parceiro que vai trabalhar em cima da aceleração e levar isso para o investidor privado. Então a gente está criando um ecossistema dentro do Distrito Federal, onde desde o nascimento, lá dentro da universidade, nós já chegamos orientando, mostrando. A primeira universidade que nós já estamos com um acordo pré-assinado, já apalavrado, e nós vamos assinar esse acordo nos próximos dias, é o IESB. O IESB hoje é uma das melhores universidades de tecnologia da informação do Distrito Federal. Eu estive lá há 2 semanas atrás, conversei com a professora Eda, que comprou a ideia, o professor Luiz Cláudio, que é o reitor do IESB, e nós vamos ter um espaço dentro do IESB para montar toda essa estrutura do ecossistema através do Instituto. Nós temos já hoje aqui em Brasília um grupo com 40 health techs. Nós vamos ter um meetup semana que vem, onde todo mundo vai estar. E aí, para eles, para você foi em primeira mão, nós vamos anunciar o ICT e as ações que nós vamos fazer para desenvolver o ICT. Uma das coisas que nós estivemos fazendo, eu estive no Hospital da Criança. O gestor do Hospital da Criança, o CEO do Hospital da Criança, foi meu colega de Banco do Brasil. Nós éramos menores do Banco do Brasil. Menino de 14, então, 15 anos. Tem uma longa estrada. Trabalhamos junto lá e tal. E aí, uma das coisas que nós vamos fazer, nós vamos em Barretos, conhecer Barretos. O Hospital da Criança de lá? O Hospital do Amor de lá. E nós vamos conhecer o Parque Tecnológico de Ribeirão Preto para trazermos essa ideia para Brasília através do Instituto.
desenvolvendo um parque tecnológico aqui dentro da Biotic, junto com a Secretaria de Tecnologia, de Ciência e Tecnologia, para a gente fomentar as áreas de Health Tech. Porque nós percebemos que é uma dor do pessoal de Health Tech Fala sozinho, né? comunicar com os outros. E nós vamos fazer esse meio de campo. Nós vamos ajudá-los a se comunicarem, a inserirem no mercado. E nós vamos fomentar dentro das universidades a criação de Health Techs. Esse primeiro projeto começa com o IESB. Nós pretendemos ir na UNB, no CEUB, na UPS. Levar e nós vamos para fazer cada isso. lugar. Essa é a nossa missão enquanto Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então o ITC vai ser um fomentador de tecnologia na área de Health Techs aqui em Brasília. E vamos nos credenciar na Embrapi para receber recursos da Embrapi e criar uma fábrica de software debaixo do ICT para desenvolver a aplicação para as Health Techs. Porque hoje uma Health Tech, ela tem uma ideia brilhante, ela não tem ninguém de tecnologia dentro, tem que contratar um profissional terceiro que não conhece de saúde, e nós vamos ter um grupo aqui para desenvolver especificamente para as Health Techs e dar suporte. Porque é um universo muito complexo, quando você fala de guia, você fala de XML, você fala sobre uma série de dados que precisa ter na saúde, mas eu costumo dizer que o mercado de saúde, pelo menos, ele tem uma vantagem. Ele é bem padronizado as informações dentro do segmento de saúde por conta da ANS, por conta de todos os agentes para a saúde suplementar. Para o SUS, você tem todo dificultador de tratar isso e trabalhar os dados, mas pegar tabelas TUNEP, GIS, enfim, trabalhar tudo isso dentro, eu acho que você já tem um bom caminho aí para andar. Eu estive na Secretaria de Vigilância aqui do SUS, aqui no setor de rádio e televisão norte, e aí eu conheci a estrutura deles. Eles têm 800 sistemas rodando dentro do SUS. 800 sistemas? 800 sistemas. Caramba. E a maior parte uma coxa de retalho. A maior parte não se comunica. Para você ter uma ideia, teve dado que foi extraído na época da pandemia que veio de planilha Excel. É triste, né? Mas, inclusive, nós fomos participar de um hackathon para poder ajudar a desenvolver a parte de integração, né, desses sistemas, né? E nós temos vários estados, várias secretarias de saúde, né? 5.000 secretarias de saúde nos municípios, mais os estados, mais o SUS federal. Então, a gente entende que realmente é uma coxa de retalho, mas a gente tem que organizar, tem que fazer a comunicação e a gente tem que ajudar. O ICT, como é que você vê ele dentro do curto, do médio e do longo prazo? Curto prazo, nós temos hoje uma parceria com o IESB, Sebrae, primeiro Sebrae. Agora nós temos uma parceria com o IESB, temos uma parceria com a Cotidiano, vamos formatar a parceria com a Brasil Startup, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, vamos juntar os atores e aí nós vamos definir as ações. Quais as ações nós vamos fazer para as universidades? Nós já escrevemos esse papel, inclusive um dos fundadores do Instituto, eu até estava brincando com ele ontem, que o Instituto está funcionando 24 horas. Porque ele está na Tailândia de férias, mas está escrevendo documento lá para nós. Quando ele termina de escrever, ele me manda o documento, vai dormir. Aí eu pego aqui, vamos trabalhar o documento, faço a sequência, mando de volta e tal. Então nós estamos trabalhando dessa forma. E o nosso objetivo é fazer com que isso aconteça o mais rápido possível, porque a gente entende que a saúde não pode esperar. Tem muita gente adoecendo, não precisaria estar adoecendo, poderia estar hoje bem de saúde, né? Eu acho uma tristeza quando uma pessoa no Brasil é amputada por diabetes, e são 46 por dia. No Brasil são amputadas 46 pessoas por dia. Você imagina a dor das famílias, 46 amputações por dia. Então, também depois essa pessoa vai se tornar um cadeirante, vai desenvolver mais 3, 4 doenças cruzadas, que vai aumentar a carga no SUS. Então a gente acha uma lástima isso, e a gente quer fazer a intervenção quanto antes, para a gente diminuir despesa, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né, que podem ser produtivas com 70, com 75, com 80 anos, se cuidarem da saúde hoje. Esse é o que a gente está querendo fazer. Pô, então você tem um desafio grande, já tem meta, já tem indicador, você já tem um desafio para começar. Eu achei fascinante a história de vocês assumirem, encamparem isso. A ACT também mexe na área de finanças para a área de saúde específica. A gente sempre também tem essa mesma visão de patinho feio, assim, com quem conversar, porque é um universo tão difícil de você entrar, porque você não é especificamente um médico,
Então eu não vou falar sobre a área da medicina, mas da área da gestão da saúde, que a gente passa por ela pela área financeira, né? Lá na CT a gente terceiriza esse financeiro e olha o indicador e faz o cruzamento de controladoria. Então, pega os atendimentos que o médico fez, quem foi que fez, um ticket médio, a gente trabalha toda nessa frente para tentar munir de informação um negócio do profissional, do empreendedor da área da saúde. E agora entender que vocês também, enquanto startup, vocês estão pensando agora em como é que vocês vão criar dados, criar indicadores para mudar a saúde das pessoas, a gente também se sente um pouco conectado com um projeto de health que fala, pô, aqui pelo menos é uma língua comum, porque você entra num ambiente comercial, as pessoas falam em compra e venda, as pessoas falam em facilidade de tempo, menor prazo, velocidade, tem indicadores padrões, aí todo mundo pega os KPIs lá e fala, não, isso aqui funciona assim, 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 aí você fala, tá. Mas agora a gente está falando de saúde, que você tem cultura inserida nesse contexto, você tem a saúde da pessoa em si, você acabou de falar, pô, não adianta eu olhar um indicador desse e falar 48 pessoas são amputadas por dia, e aí não adianta eu falar assim, não, isso aqui é um número. Não é um número, Não. tem uma história muito grande por detrás desse famílias afetadas. É um número muito grande, e assim, acho que o objetivo, assim, o propósito de vida enquanto desenvolvedor, enquanto empreendedor, acho que dá uma motivação no coração, falar, cara, caiu de 46 para 40, vamos galera, vamos começar a pensar em como é que a gente vai fazer, agora 38, igual você falou, pô, tava com esteatose hepática grave, agora, pô, tô com 18, menino, indicador com fígado zerado, é. Pô, é uma satisfação enorme, que coisas que você pode trazer com a sua inteligência artificial, com todo o desenvolvimento acadêmico que vocês têm dentro da ICT, né? Que você tem 40 startups ali dentro, então é muita gente dentro do ICT pensando em saúde, né? Nós nem abrimos ainda para as 40, vamos fazer o meetup semana que vem. Mas uma coisa que é importante, também uma coisa nova que as pessoas não sabem, tá? O nosso Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele é formado por 4 founders de Health Tech. Nós temos 4 fundadores de Health Tech dentro do Instituto e um especialista que trabalhou na BDI durante 20 anos em editais governamentais. Então esse grupo, eu montei essa equipe para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Não falei, mas vou falar, é outro spoiler, né? Nós temos a engenharia biomédica aqui da UNB lá no Gama. Nós temos 2 fundadores que são de lá, pesquisadores, que estão aí no top, né? E um das pessoas do ICT vai fazer um mestrado de dados lá na área de engenharia biomédica. Então, assim, quando a gente acampa o negócio, nós vamos lá e nós vamos fazer acontecer. Né? Uma delas é uma professora doutora que trabalha na área de diabetes, que inclusive será uma das que eu quero trazer para você fazer uma entrevista aqui com ela, que é a professora Marcela Bretas. Com o maior prazer o Café Econômicos recebe ela. Então ela tem, para você ter uma ideia, um pé diabético hoje, se você vai na rede pública, você tem 12% de chance de cicatrizar um pé diabético. Eles fizeram 12% só? 12%. Então, assim, se você vê um diabético com um pé com uma ferida muito grave, você já sabe que aquilo ali é uma amputação em breve. Mas com o curativo biológico dela, que é feito com a base de nanotecnologia, usando látex, eles fizeram uma primeira versão que melhorou de 12% para 48% a chance de cicatrização. Caramba! E a professora Marcela Bretas, que é inteligentíssima, teve um start que sempre estava ouvindo falar em açafrão, em cúrcuma. Ela isolou a proteína do açafrão em nanotecnologia, colocou dentro do curativo biológico e agora nós temos um curativo com 92% de chance de cicatrizar. Caramba, isso é a tecnologia a favor da saúde. Existe um hardware, além do curativo biológico, existe um hardware que eles desenvolveram para colocar em cima da ferida para cicatrizar. E hoje, o mestrado lá na engenharia biomédica vai ser em cima da base. Nós vamos criar uma base de imagens de feridas, onde nós vamos dar laudo através de um algoritmo, inteligência artificial e machine learning para ajudar. O paciente em casa, ele pode tirar uma foto do pé, vai na nuvem e retorna para ele se ele precisa ir ao médico, o que ele precisa fazer, se ele precisa do curativo biológico, né? Se não... A partir de junho nós estamos lá na engenharia biomédica para desenvolver esse algoritmo. Caramba, e isso aqui e até concordar aqui com o que eu te perguntar.
ia culminar aqui com o que eu ia te perguntar. Como você vê hoje o mundo acadêmico, ele tem lá, as pessoas estão estudando, enfim, estão inventando teorias, estão estudando as teorias, levanta o problema, resolve o problema, mas dentro do mundo acadêmico. Como é que você vê hoje o mundo acadêmico, o mundo comercial e o mundo assistencial? Porque eu estou desenvolvendo uma tecnologia, às vezes, e aí essa tecnologia não conversa com a academia e não conversa com a assistência. Às vezes tem lá a assistência, mas ela não conversa com esse, não conversa com esse. Como é que você vê hoje esses três atores atuando assim? Pô, eu tenho a parte acadêmica, eu tenho lá as hipóteses, eu resolvo as hipóteses. Agora eu vou transformar essas hipóteses numa área comercial, porque eu tenho que fazer isso ficar palatável, eu vou vender um curativo desse com nanotecnologia, e como é que eu faço para aplicar isso na prática, lá no posto de saúde, lá dentro de um hospital, na rede privada, dentro de uma clínica particular, como é que eu faço esse triângulo acontecer? Como é que você vê hoje, além de fazer esse triângulo acontecer, porque estou te perguntando como é que isso vai acontecer, mas como é que você vê hoje o isolamento desses três atores? Porque eu tenho a sensação que eles são isolados. Como é que você vê isso hoje? A razão de nós criarmos o Instituto foi por isso. Porque nós vimos que a academia está lá. A academia tem projetos maravilhosos que nunca vão ao mercado. Eu estou usando um relógio aqui que tem uma tecnologia que hoje a UNB deveria estar recebendo royalties. Que vem de lá. Porque há 6 anos atrás, lá na engenharia biomédica do Gama, foi desenvolvida uma pulseira para medir glicemia sem furar. E ninguém... E não foi para mercado, e isso está engavetado. Hoje, perdeu o objeto, porque já tem hoje... Alguém usou a tecnologia, né? E tá aí. Pegou o estudo acadêmico e transformou em comercial. Não posso dizer que foi, porque senão tem uma patente e tal. Mas assim, a Apple tem isso, a China tem isso, né? E o Brasil não tem. E nós ainda estamos comprando os equipamentos dele porque nós não usamos a tecnologia. Que há 6 anos atrás foi pensada. Que há 6 anos atrás estava pronta. Eu vi a pulseira pronta. Tentei comprar, inclusive, a pulseira, não consegui porque não tinha mercado. Então, aí o que a gente viu? Por que nós vamos lá dentro do IESB fomentar startup? Nós não queremos apenas gerar uma startup, nós queremos que o menino que vai fazer um mestrado e um doutorado, em vez dele pensar em uma aplicação, nós vamos propor. O mercado precisa dessa solução. Faça uma dissertação do mestrado resolvendo esta solução. Então isso você vai trazer o problema do mercado. Exatamente. Isso vai gerar uma patente para a universidade, isso vai gerar uma startup para você. E lá na frente a gente vai comercializar isso usando a cotidiana ali para ver como é que a gente vai desovar isso para o mercado. Para você ter uma ideia, esse curativo biológico da professora vai precisar de um laboratório para produzir o curativo e produzir uma pomada. Nós vamos pegar um desses laboratórios próximos a Brasília aqui, trazer para dentro do ecossistema para que ele possa produzir isso e gerar negócio. A professora já abriu uma startup. Então agora ela quer entrar. Já tem a patente, né? E ela está nos acompanhando e é fundadora do Instituto. Né? Então aí nós vamos pegar, fomentar dentro da universidade os alunos escreverem dissertações e teses de doutorado já com um mercado esperando. E de onde a gente está tirando isso? Dos Estados Unidos. Onde o aluno está se formando e já está sendo cooptado pelas empresas dentro da universidade. Nós só estamos trazendo o modelo americano para cá, de fato. Então você está levando aplicabilidade para o conhecimento. Exatamente. Uma outra coisa que as faculdades têm se mexido, e a UNB tem feito esse trabalho, tá? Hoje você tem 2 tipos de mestrado e de doutorado dentro da Universidade de Brasília. Pouca gente conhece isso e é terrível. O mestrado acadêmico, onde você quer mesmo dar aula, e você quer ficar dentro da academia. Você quer estudar sobre o tema. E o mestrado profissional. Ele tem que ter uma aplicabilidade lá dentro do mercado comum. Então a gente está aproveitando esses movimentos, né? O CDT da UNB, que hoje tem poucas empresas incubadas lá, a professora Tânia, que é a gestora do CDT, me fez um convite para ser pesquisador associado deles. Eu não tenho agenda para poder ajudar, mas me comprometi. Health Tech, nós vamos ajudar. Aí você consegue desenvolver, está na sua pauta. Exatamente. Eu não posso fazer generalizado. Então, IESB, UNB, mas a nossa mira maior é lá a engenharia biomédica no Gama. Lá nós vamos fazer um trabalho legal lá. Então o ICT tá cheio de braços aí. Tem. Tá cheio de braço, tá movimentando. E é incrível assim o quanto as pessoas estão aplaudindo
e quanto que as pessoas estão interessadas em ajudar. Eu já tive assim apoio de lugares que eu nem imaginava. Pô, que Nós, legal. nós paramos lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia, mostramos algumas coisas, o subsecretário de Ciência e Tecnologia, que é o Vinícius, um garoto novo, olhou e, olha, ficou maravilhado com o que a gente está fazendo. Né? A própria Cotidiana, Brasil Startup, porque a gente tem que entender também que nós estamos entrando em um ecossistema que já tem, teoricamente, alguns donos, né? Ah, ele já tem uns caminhos. Só que eles são genéricos e todos entenderam que a nossa iniciativa para as health tech é muito bem-vinda e necessária. Então a gente está chegando com o apoio de todo mundo. Porque você não veio para substituir, né? Você veio para somar, né? Não, porque Você veio nós pra vamos somar. fomentar, nós vamos ajudar, e daqui a pouco essa startup está um pouco mais madura, é onde a Cotidiano vai fazer o trabalho de aceleração dela e vai levar para o mercado isso aí. Você vai trazer, na verdade, um norte para eles, né? Exatamente. O insumo que ele precisa, um insumo básico, né? Para ele, as universidades vão gerar teses mais elaboradas, dissertações mais elaboradas, porque vão trabalhar em cima de problemas do cotidiano. Que precisam ser resolvidos. E não acadêmico. E não acadêmico que vai ficar depois lá engavetado. Não mundo de hipótese, né? Nós vamos fazer uma visita no hospital de base do IGSDF, num departamento que é o departamento dos amputados por diabetes. Pô, então agora já tá com o processo mesmo já na prática. O banco de dados de imagem que nós vamos fazer lá para o mestrado acadêmico vai buscar. Vai ser aplicado aqui. Nós vamos tentar fazer um contrato de parceria com a Secretaria de Saúde para a gente ter acesso a esses dados e o algoritmo começar a ter informação para gerar laudo. Pô, legal, legal. Você tem a ponto de fazer. Quais são as mudanças que você acha que vão ser inevitáveis para o universo de tecnologia do mercado de saúde de Brasília? Inevitáveis. Adoção desse tipo de tecnologia, onde eu vou ter biometria de todo paciente online o tempo inteiro. Nós vamos chegar num determinado momento que você não vai ter mais pacientes com infarto fulminante que vão perder vidas. Porque nós vamos controlar através de um algoritmo, dentro de um sensor como esse aqui, uma fibrilação. Fibrilou, vai para o hospital. Então, AVC, né? A pessoa está com uma crise de enxaqueca, está com a pressão altíssima, o próprio equipamento vai informar, vá para o hospital. Né? E aí é quando nós queremos integrar esses equipamentos com a área hospitalar. Para deixar pronto para receber. Eu gostaria que nós chegássemos num determinado momento, e nós vamos chegar, eu tenho certeza disso, onde o seu smartwatch vai te avisar que você está fibrilando e vai te dizer, dirige-se ao hospital tal, que você tem uma consulta lá marcada de emergência agora. E a sua família vai te levar e vai evitar que você morra precocemente. Eu acho que esses são os caminhos que a gente são precisa... inevitáveis e a gente vai seguir. Tem uma feira que eu acredito que esse ano, né? 2019 eu ia representando a UNB na feira de dispositivos IoT mundial em San Diego, na Califórnia. E eu acredito que esse ano nós vamos conseguir chegar lá. E nós queremos já ver o que tem de melhor. Apesar de que eu acompanho ele todos os dias, né? Eles me mandam, olha, lá na Bélgica criaram um anel dessa forma e tudo, que ele faz a mesma função de um relógio. É um anel que você anda com ele como uma joia no seu dedo. E ele mede tudo. E ele está medindo todos os seus sinais vitais. Né? E o que a gente quer? Integrar isso com o celular para a gente poder fazer gestão de saúde full time, online, 24 horas por dia. Então essa é uma tecnologia que você acha que a gente não vai ter como... Não tem caminho diferente que isso. Não tem como escapar. E tem várias outras tecnologias. Por exemplo, eles têm um bafômetro na Universidade de Harvard. O aluno de Harvard fez, eu li o projeto, onde você assopra e ele identifica se você tem câncer. Nossa. Nossa, isso é um bafômetro diferente. Então aí assim, quer dizer, tem muita coisa que está lá dentro da academia. Já é público lá, mas aqui nós não estamos sabendo de nada. Então a gente precisa integrar com esses mercados, né? A gente precisa ir no NHS, o Sistema de Saúde Inglês, precisa estar acompanhando os Estados Unidos, Bélgica, para a gente ter o que tem de melhor na saúde para o povo brasileiro. Eu acho que a gente gasta muito dinheiro, 714 bilhões é muito dinheiro por ano. Para não ter a efetividade que deveria ter. E a gente devia estar muito à frente em prover para a população um atendimento de qualidade com baixo custo. E eu tenho certeza que se o gestor público compra essa mudança de paradigma,
né, essa mudança de cultura, o Brasil, sem dúvida nenhuma, será um dos países aí mais renomados na área de saúde, se isso for para frente. Pô, bacana. E nós queremos. Não, e vamos conseguir. Vamos conseguir. Johnson, queria pra gente finalizar o nosso bate-papo. Eu gostei muito da nossa conversa. A gente passou pelo universo da tecnologia. Cara, fiquei maravilhado com todos os projetos. Desde já, cara, desejar sucesso pro ICT. Ele vai conseguir realizar todo esse fomento que você deseja, que todos os outros 4 founders também estão junto contigo nesse desafio, desejam. Vai movimentar o segmento e eu queria que você deixasse um recado para aquele empresário da área de saúde, porque no final da história ele também vai fazer parte desse, vai colher desse fruto, né? Para o empresário da área de saúde que está começando, ou tem tempo que ele já está nessa jornada, como é que ele faz para assimilar essa tecnologia dentro do negócio dele? Como é que ele faz para buscar essas soluções para dentro do dia a dia dele, enquanto médico, enquanto profissional, enquanto empresário? Como é que recado você diz para ele assim? Agora a gente está acabando de falar, ó, esse aqui é um caminho que a gente não tem volta. Esse aqui é um caminho que a gente vai. E ele vai olhar agora e vai falar, como é que eu faço para consumir isto? Como é que eu faço para ir lá na prateleira e pegar isto? Você acabou de falar, eu queria comprar a pulseira que media e eu não consegui. Qual o recado que você dá para ele, o caminho que ele tem que construir e um recado geral aí para a gente finalizar esse universo da tecnologia na saúde de Brasília? Olha, eu li recentemente um livro do Steve Jobs, onde ele falou uma coisa já perto da morte dele, onde ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, né? A gente tem que sempre se manter faminto e aberto à inovação. Então, assim, a gente tem que buscar. Como é que eu consigo isso? Né? Dentro desse mercado de Brasília, a gente tem uma coisa muito interessante, porque o ecossistema da saúde está maduro. Nós temos aí várias empresas já trabalhando, vários atores começaram a construir isso. Então hoje já está tendo uma adaptação gigantesca dentro do mercado de saúde no Distrito Federal. Só para você ter uma ideia, nós temos aí vários fornecedores do IGESDAF, da Secretaria de Saúde, que perderam a posição de medalhões. Por quê? Porque tem equipamentos que custam 500, 600, 700 mil reais e tem marca. Hoje a China consegue fazer o mesmo equipamento com mais tecnologia por 200. E as empresas não se adaptaram. Então, eu acho que o grande segredo que nós temos hoje como empresários, como gestores de saúde, quer se manter relevante, adapte-se o mais rápido possível. As pessoas dizem, né, há muito tempo atrás diziam que a teoria de Darwin era de que o mais forte é que ia prevalecer. Não é. Quem vai prevalecer são os que se adaptam mais rápido. E nessas questões de saúde e tecnologia, nós temos que ser muito rápidos. Nós não podemos deixar que projetos como esse, maravilhosos da UNB, percam o objeto 6 anos depois da criação e hoje nós, como universidade, não tenhamos reconhecimento nem recebemos dinheiro. Sim. Nós não podemos fazer isso. Então o empresariado tem que se juntar, o Sebrae encabeça muito, faz muito esse papel, as universidades fazem esse papel, e eu gostaria de fazer um convite a todas as pessoas que estão nos vendo, conheçam o Parque Tecnológico de Brasília, dali vai sair uma cidade. 800 empresas na área de informática vão instalar, e graças a Deus, era um sonho nosso, a minha startup será uma delas, que a gente é a empresa residente do Parque Tecnológico, e qualquer uma outra pode ser. Basta se adaptar rápido, estar atento ao que está acontecendo, buscar a tecnologia dentro dos grupos, junto ao Parque Tecnológico, ao Sebrae, você tem todo o arcabouço que você precisa para desenvolver negócios. Então fique atento, observe, entre nos grupos, Brasil Startup, Cotidiano, Parque Tecnológico, ICT Salutes, e você vai ver que nós vamos Como é que tá funcionando esse ecossistema, né? Aproveitando aqui sua deixa, ó, pessoal, toda terça-feira, a última terça-feira do mês, tem encontro lá no Sebrae Lab. Se não tem, se tiver a oportunidade de ir lá, é um espaço aberto, sempre tá todo mundo por lá, o universo das startups, o pessoal todo de empresas convencionais, startups, negócios, pessoas, tudo junto lá, é uma oportunidade de conhecer lá. Espaço muito legal, toda última terça-feira do mês. Isso. E Brasil Startup, nós vamos ter agora um meetup semana que vem, terça-feira, né? Só para as health techs. Vão ser
40, 50 Health Techs, nós vamos estar falando. Vamos estar falando que a gente deu spoiler aqui. Né? Então, é legal que todo mundo esteja lá presente para a gente poder mostrar o que está acontecendo, o que a gente vai fazer aí para o futuro de Brasília. Tá, joia. Johnson, um prazer enorme ter você aqui no Café com Números. Muito obrigado por ter compartilhado toda essa sua gama de conhecimento com a gente. E o Café com Números deseja sucesso para o ICT, sucesso para o universo de Health Tech, sucesso para todas as startups. Obrigado, meu amigo, por ter vindo aqui. E nós contamos com vocês para nos ajudarem na trilha do caminho. Vamos, tamo junto. Foi um prazer. Prazer, cara.